Muito bom dia. Hoje, dia 15 de maio de 2024, mais uma vez aqui reunidos para este café da manhã da Uniapac ADCE São Paulo. Com muita alegria, hoje vamos receber Ângela Moraes, da Colby Art, que vai nos falar sobre empreender com fé. Esse realmente é um desafio, não é, Ângela? E agradecemos a disponibilidade da Ângela em estar conosco e Regina Carvajal, que é a presidente da Uniapac ADCE Sorocaba, que conduz ali com uma maestria, com uma delicadeza, com uma competência incrível, e Padre Valdeir Goulart, que é o nosso conselheiro espiritual da Uniapac ADCE São Paulo e da Uniapac Brasil, ADCE Brasil. Muito obrigada, Padre Valdeir, pela presença. Mais uma vez, estamos aqui hoje com o apoio, o patrocínio da Promaflex, que é a nossa patrocinadora ouro, né? E dessa vez temos uma novidade. A Promaflex está oferecendo para os associados da DCE 10% de desconto nas compras pelo e-commerce e com condições especiais para grandes volumes. Também hoje vamos sortear 2 kits de churrasco. Não vem as carnes, gente, presta atenção. É só o kit de churrasco, acompanhados de um rolo de chomofo para as pessoas que estiverem aqui hoje conosco participando desse café da manhã. A Promaflex foi fundada em 1988 e é a pioneira e líder na área de filmes para proteção em toda a América Latina. Para você que vai construir ou reformar, a Promaflex oferece proteção para toda a sua obra: vidros, caixilhos, bancadas de metais, bacias e até mesmo móveis, tapetes e pisos. Conheça a Promaflex. O link da Promaflex é promaflex.com.br. Entrem e vejam ali quantas possibilidades a Promaflex nos oferece. Hoje, certamente, Padre Valdeir vai nos falar um pouquinho aí, mas a gente continua nessas orações e principalmente na colaboração com o Rio Grande do Sul. É uma catástrofe que impactou não só aquela região, como vai impactar, que é uma região altamente produtiva, e ontem nós estamos em contato diariamente com eles, porque é tudo muito dinâmico, né? A gente tem visto ali, uma hora precisa de água, a água vai precisar durante muito tempo, então a água não é um artigo que a gente possa descartar. Mas, principalmente, ontem nós tivemos conversando, e uma coisa que eu não tinha me atentado, que são lenços umedecidos, porque eles não têm água para banho. Então, eles estão usando os lenços umedecidos para higienizar. E aí a gente vai vendo o que é mais urgente, porque daqui de longe a gente pode achar que alguma coisa seja interessante, não é. Bom, peço ao Padre Valdeir que nos faça aí uma reflexão e uma oração, e principalmente pedindo esperança e coragem para as pessoas do Rio Grande do Sul. Por favor, Padre Valdeir. Bom dia a todos. Vamos ler um pedaço do Evangelho de São João, capítulo 17. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a mesma alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo.
eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Então, esse trecho do Evangelho de João é muito interessante porque é o momento que prepara os discípulos para o evento da cruz, né? E esse momento na vida de Jesus se aproxima. E é interessante como Jesus coloca isso como uma alegria de uma missão cumprida, né? Olha que interessante, né? Diante da dificuldade, diante daquilo, tudo que ele vai enfrentar, ele se alegra, e se alegra pelos discípulos terem aprendido o caminho do Pai por ele. E é interessante também que quando fala assim, né? Quando será o final dos tempos? Jesus fala assim, o Pai não me revelou, porque tudo que eu aprendi do meu Pai e tudo que ele me disse, eu disse a vós. Por isso vós sois meus amigos. E se sois meus amigos, eu não posso esconder nada de vocês. Mas quando será o final do tempo? O Pai não me disse. Olha que interessante, né? Ou seja, nem tudo o Pai falou para o Filho. É uma coisa que muitas vezes a gente não trabalha isso, né? A gente muitas vezes acha que tudo tem que ser dito. Não, tem certas coisas que tem que esperar o momento certo para se dizer, né? Então, que nós possamos nos alegrar também, por isso que Jesus diz, né? Ou seja, eu consagro-os, assim como vós me consagrastes neste mundo, eu consagro aqueles que me destes. Então, que nós possamos também nos alegrar, né, de sermos consagrados a Jesus. Vamos rezar a oração, então, do dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens, e para que, servindo a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nós possamos realmente nos ser sempre solidários, né, em todos os sentidos, seja no aspecto material, seja principalmente no aspecto espiritual com os nossos irmãos que sofrem, né? E de modo especial o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E a gente perceber que a vida não está naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente é. E por aquilo que a gente é, nos dá a dignidade para enfrentar todas as dificuldades. Isso aí, Padre Valdeir. Voltando um pouquinho lá, olhar o copo meio cheio, né? Não o copo meio vazio, né? Que a gente possa. E uma coisa interessante, essa reflexão da questão dos segredos, né? Que hoje em dia todo mundo acha que tem que falar tudo, né? Tem que botar nas mídias, né? Praia, estou aqui, estou ali e tal. Vamos preservar nossa intimidade também, né? E em relação aos filhos também, a gente tem esse carinho, mas não é tudo que tem que ser revelado, né? Então, que a gente possa saber e ter esse discernimento do que é para ser revelado. Obrigada aí pela reflexão, Padre Valdeir. Eu peço que a Regina Carrajal, que é a presidente da Uniapac ADCE Sorocaba, faça a apresentação da Ângela e agradeço mais uma vez a disponibilidade tanto da Regina, do Padre Valdeir, como da Ângela. Obrigada, Rê, por favor. Eu que agradeço, quero dar o meu bom dia a todos, dizer que é uma honra poder estar aqui, ajudando que seja um pouquinho neste evento. Padre Valdeir, sempre um prazer escutá-lo, sempre muito inspirador. Obrigado. E é uma honra poder apresentar a Ângela Moraes, da Colbe Arte, que hoje vai falar conosco de um tema tão maravilhoso como é empreender com fé. Muito propício também para as datas, para os momentos que estamos vivendo hoje. Ângela, seja muito bem-vinda. É contigo agora, te dou a palavra e qualquer coisa eu vou te dando um toque das perguntas que aparecerem. Todos podem colocar aqui no chat as perguntas. Ângela. Bom dia, Regina, Gigi, Padre, prazer conhecê-lo, a todos também que estão aqui nesse evento. É uma alegria e uma honra para a gente poder compartilhar um pouco com vocês, um pouco da nossa história nesse mês
que nós estamos lançando o nosso 14º filme católico nos cinemas comerciais, digamos assim, aqui no Brasil, nesse mês que é o mês dedicado à Nossa Senhora, dedicado à mãe, que nos ensina a empreender, porque Maria foi uma grande empreendedora no seu silêncio por muitas vezes, né? Eu queria começar apresentando para vocês um pouco da nossa história, né? Eu sou formada em Relações Públicas pela Faculdade Capicom, uma faculdade de comunicação dirigida pelos padres paulinos aqui na capital. Fiz pós-graduação em Relacionamento Internacional, em Relações Públicas, em Relações Internacionais. Tive uma experiência por 25 anos em um movimento chamado Milícia da Imaculada. É uma associação fundada por São Maximiliano Kolbe. Por isso que a Kolbe Art leva o nome dele em sua homenagem, porque ele também foi um grande missionário, um grande empreendedor no seu tempo, não faz muito tempo, né? Ele entregou a sua vida em 1941, mas com 47 anos ele desenvolveu muitas atividades apostólicas. Ele chegou a ter uma tipografia em 1927 com mais de 1 milhão de exemplares impressos na Polônia. Ele era um franciscano conventual e quando ele retornou de Roma, depois já de ordenado sacerdote, ele, conversando com seus superiores, no convento que ele foi, ele começou a entusiasmar os irmãos a evangelizar através de revistas, de encontros, porque ele tinha, ali em Roma, em 1917, fundado esse movimento, que tinha e que tem como missão evangelizar através de Nossa Senhora. E ele conseguiu, então, convencer os superiores com muita oração, com muita humildade, com muita simplicidade, mas com um coração muito aberto à divina vontade. E aí ele conseguiu ter um convento com quase 700 frades, e nesse convento existia uma tipografia, onde eles conseguiram fazer vários tipos de revista para empreendedores, já naquela época, né, talvez com outros nomes, para médicos, advogados, religiosos, crianças, jovens. Então, ele conseguiu fazer um trabalho missionário, mesmo estando dentro do convento, e já ia utilizando os meios de comunicação. Então, esse é um breve relato da história de São Maximiliano Kolbe, que tem, com certeza, o seu grande cume na entrega dele no campo de concentração de Auschwitz, quando ele se ofereceu para ir no bunker, que é um lugar, só pelo nome, né, a gente já imagina, que é um lugar muito escuro e muito penoso. E ele se ofereceu para ir no lugar de um pai de família para morrer de fome, né? E ele passou ali 2 semanas, no finalzinho de julho de 41, até o dia 14 de agosto, quando ele, então, a sua alma foi entregue definitivamente. Coincidência ou não, né, ou providência, véspera da festa da Assunção de Nossa Senhora, né, aquela que ele sempre teve como a mãe querida que o guiou na vida. Então, eu queria apresentar para vocês um breve vídeo de 2 minutos que conta um pouco da história da Kolbe nesse caminho de empreender com fé e com os desafios que o empreendedorismo tem, que acredito aqui que todos vocês vivem bastante. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela, e qualquer coisa, se o som não estiver assim, funcionando, a gente fez os testes antes, mas se não estiver funcionando, vocês me avisem aqui que a gente verifica. Tá? Vou compartilhar.
A fé. A fé é uma jornada. É a força que nos guia mesmo quando as estradas são incertas. São Maximiliano Kolbe, o santo que nos inspira, viveu essa jornada de maneira extraordinária e morreu como um mártir da fé. Histórias como a de Padre Kolbe iluminam, sensibilizam e podem até transformar pessoas. Há 13 anos, nós da Kolbe Arte encontramos na expressão artística uma forma de manifestar a fé. Deste tempo de atuação, 4 anos são dedicados exclusivamente ao cinema. E porque trabalhamos com algo tão importante e pessoal quanto a fé, tratamos cada passo do nosso processo com o máximo respeito. Mas não estamos sozinhos nesta missão. Graças a parcerias sólidas e colaborações valiosas, conseguimos oferecer ao nosso público produções de excelente qualidade. Somos representantes exclusivos da Bosco Filmes e Goya Produções, 2 das maiores produtoras cinematográficas para o público católico no mundo. De mãos dadas com empresas experientes no mercado audiovisual, proporcionamos ao nosso público o acesso a conteúdos diferenciados e que conversam com seus valores. Por falar em conversa, vale dizer que mantemos um canal de diálogo com a Igreja Católica no Brasil, o que nos possibilita comunicar de forma estratégica com diversos grupos em diferentes regiões do país. Através das histórias que contamos nas telas, queremos inspirar pessoas a construir um mundo melhor. E é assim que trabalhamos para transformar histórias em experiências memoráveis no cinema. Venha conhecer o nosso trabalho. Kolbe Arte, uma experiência de fé no cinema. Que bonito, muito lindo! É um pouquinho da nossa história, né? A Kolbe nasceu em 2010. Vocês viram ali no início que tinha umas fotos de algumas cantoras, são todas cantoras católicas. Nós começamos a nossa missão através de um musical que era em homenagem à Nossa Senhora, durante o mês de março, porque por conta do mês da mulher. E aí, 2019, depois de vermos o movimento na Europa de produções católicas, né? Se produz muito docudramas, que são filmes, que é uma mescla de documentário, né, depoimentos, e a parte de ficção. E a gente percebeu que ali na Europa tinha muito esse movimento, e aqui no Brasil muito poucos filmes para a comunidade católica no cinema, né? E aí a gente começou a entender como que funcionava esse trabalho, e nós, então, propomos aqui para o Brasil uma experiência de fé no cinema. E a gente começou justamente alguns meses antes da pandemia de 2020. E aí, vocês acredito que viveram, né, momentos muito desafiadores, 2020, 2021, e acho que ainda tem resquícios, né, daquele momento tão difícil, pelas perdas, né? Eu estava na Itália naquela época, eu ainda fazia parte da diretoria internacional da Milícia da Imaculada, e vi começar ali, né, todo aquele terror, né? E a gente aqui tinha começado esse empreendimento com o cinema, e o cinema fecha. E a gente fala, e agora, né? Apenas começamos uma missão num ambiente que muitas vezes é dominado por produções que não ajudam muito na formação humana, né? Na espiritualidade jamais, né? Poucos filmes que falam de fé produzidos em Roma sempre tem alguns questionamentos para quem acompanha esse mercado, né? A cinematografia católica ainda é muito tímida, também na Europa, por mais que eles tenham festivais, tem grandes produções, ainda é muito tímido. Então a gente, bom, vamos esperar, enquanto isso nós vamos aprofundar nos documentos que a Igreja Católica nos oferece acerca do cinema. E aí foi quando nós também encontramos, além de documentos papais, encíclicas, cartas,
encontramos também alguns diálogos de São Maximiliano Kolbe sobre o cinema, né? Então, isso acabou fortalecendo o nosso chamado. Então, no meados de 21, essas duas grandes produtoras que a gente já conhecia, que é a Goya Produções e a Bosco Filmes, nos chamaram, né, porque o Brasil, sendo uma nação tão católica, ou talvez a maior católica ainda, né, não temos representantes aí para evangelizar através do cinema. E aí nós começamos um diálogo acerca... Regina? Não, eu só tenho dois questionamentos aqui, quando você quiser, aí a gente Sim, coloca para você. tá bom. E a gente começou esse trabalho, então, a partir de 21, né, de 2020, a metade de 21, uma preparação. E aí, a partir, então, da metade de 21, que o cinema começou a dar um começo, um pequeno retorno, então nós preparamos o primeiro lançamento, que foi um filme sobre o Sagrado Coração de Jesus. E de lá para cá, de fevereiro de 2022 até esse momento, são 14 lançamentos que nós já fizemos no cinema, sempre filmes ou documentários que falam da nossa fé, que ajuda no nosso caminhar de formação. Sempre que a gente vai escolher um filme para ser lançado, a primeira coisa que a gente olha é o calendário litúrgico da igreja no Brasil, as datas importantes de formação. Então, nós fizemos experiências com o Sagrado Coração de Jesus, com a Eucaristia, né? Agora, esse mês, temos o Corpus Christi. Então, nós lançamos um documentário falando sobre a Eucaristia, com testemunhos. No ano passado, a gente teve lançamentos muito impactantes aqui para a nossa fé. Foi um de São José, que foi maravilhoso. São Miguel Arcanjo, que é também uma devoção muito ampla também. Então, nós estamos fazendo esse caminho de trazer essas obras internacionais, validá-las aqui no Brasil. Sempre temos alguns padres religiosos, grupos que assistem os filmes antes, junto conosco, para fazer essas avaliações também. A gente tem essa curadoria. E o nosso grande desafio, que permanece, é você dialogar com o cinema. Porque o cinema é um mercado de negócio também, e, aliás, ele só é negócio, né? É óbvio que para a gente que consome, é entretenimento, mas para eles é vender o ingresso, mas sobretudo a bombonière, porque também isso faz o mercado, né, se movimentar. E aí, como conseguir esse espaço dentro do cinema secular, que a gente fala, ou cinema comercial? Historicamente, o Brasil tem pouquíssimas salas de cinema e são poucas as distribuidoras, que é o caso da Kolbe, né? Ela é uma distribuidora. Então, são poucas distribuidoras que dominam o mercado das salas de cinema aqui no Brasil. Acho que podemos contar aí 5 no máximo, que leva 90% das salas de cinema quando eles têm um grande lançamento. É óbvio que após a pandemia, muitas coisas mudaram também. O cinema mudou muito. Ele está dando mais abertura, possibilitando, inclusive, aí essa nossa entrada e essa nossa consolidação, de dar essa visibilidade. Então, o desafio nosso, mas ao mesmo tempo a gente enxerga como uma missão, de estar nesse espaço. Porque aí eu aproveito para dizer algo que já perguntaram para mim e para nós aqui da Kolbe algumas vezes. Gente, mas tem tanto streaming hoje, por que vocês não colocam esse filme no streaming? A gente assiste em casa também, a gente tem colocado, mas nosso primeiro chamado é ocupar esse espaço no cinema, aonde a espiritualidade ou a formação humana, ela é muito em segundo, terceiro, quarto plano, porque a gente pode pegar
o que está hoje em cartaz nos grandes cinemas. A gente pode avaliar ali quais são os perfis dos filmes, né? Então, poucas produções direcionadas para a família, ou quase nenhuma, né? Outras poucas direcionadas para as crianças. E o grande público do cinema é, sobretudo, o jovem. Nós lançamos no ano passado um docudrama sobre um jovem beato, o padre deve conhecê-lo, Carlo Acutis, que inclusive o milagre que possibilitou a beatificação dele foi constatado, provado e legitimado aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cura de uma criança, né? Nós levamos 40 mil jovens aos cinemas. Gente, era lindo demais ver, porque o jovem está na internet, e aí eles, né, fazem aquela propaganda. Era lindo de ver grupo de jovens, 50 jovens indo para o cinema, todos com camiseta do Carla Cucci. Então, E esse muito bom, né, movimento Ângela? Porque são jovens, é um jovem falando com jovens, né? Então, aquilo é de igual para igual, né? Não é uma coisa distante, e isso motiva muito, né? Acho que esse caminho assim dessa proximidade, porque às vezes pessoas mais velhas, né? São Maximiliano, ele era jovem na ocasião, mas é um adulto, né? Então, talvez eles não isso, se identifiquem tanto como com o Carlos Acuti. exato. Então, esse é nosso caminhar. Então, a gente está aqui hoje para falar também um pouco desse jeito de empreender, né? Porque a gente é uma empresa, a gente recolhe impostos. Hoje nós somos um grupo de 10 pessoas, temos muitos parceiros, fornecedores, porque fazer a distribuição de um filme no cinema é uma logística bastante desafiadora, né? A gente utiliza hoje tanto a logística física, né, para chegar o filme no cinema, quanto o satélite, outros meios hoje que também a modernidade e a tecnologia nos ajuda e facilita, né? Mas tem todo um trabalho de divulgação local, e aí acontece que não dá tempo, porque o cinema ele nos responde muito próximo da data de lançamento do filme, e nós sabemos que a gente tem que dialogar com a igreja, né? Claro que a grande mídia também é importante, a mídia católica sempre nos ajuda, mas aquele que mobiliza, que convence, que fala da importância, normalmente são os sacerdotes, os religiosos, as lideranças, né? Mas a gente tem feito um trabalho bastante, assim, com os resultados impactantes em algumas regiões, de pessoas realmente se mobilizando. A gente está agora com Guadalupe, Mãe da Humanidade, desde o dia 2, a gente já passou por 150 cinemas, não dura muito tempo, porque daí é uma outra estratégia que a gente foi desenvolvendo junto com alguns cinemas. Porque eu não sei vocês, mas eu, quando um filme entra em cartaz, eu falo assim, eu vou assistir. Vai ficar até quando? E aí eu Sim, vou colocando outras coisas na frente, né? sim. Quando a gente lembra, o filme já saiu de cartaz. Aposto que com vocês já São as aconteceu. Ah, prioridades, todo né, mundo. Ângela? As prioridades. E Sempre, aí a coisa sempre. ficando, né? Rê, tem umas É, perguntas aí Tem. para a Ângela. se Então, quiser Ângela, passar, o pessoal está querendo saber, uma das coisas, se a Coube Arte ela tem relacionamento com a Pascom, com a CNBB, ou mesmo com a Pascom das paróquias. sim, a PASCOM é bem grande, né? Praticamente todas as dioceses, paróquias, comunidades têm. Nós temos um relacionamento com eles a nível nacional e um relacionamento com algumas PASCOMs regionais. Então, Tá. por exemplo, em cerca de 15 cidades, 15 capitais hoje, a gente tem um bom relacionamento com as PASCOMs, inclusive onde sempre nós promovemos, a gente chama de premiere ou pré-estreia, né? Antes do Uhum. filme entrar em cartaz no cinema, a gente realiza pré-estreias naquela cidade e a PASCOM normalmente ali nos ajuda, né? Tá. Com a CNBB também temos um relacionamento com a CNBB, com a parte de cultura, né, que hoje é Dom Gregório, que é o Uhum. arcebispo de Fortaleza. Inclusive foi na pré-estreia de Guadalupe, lá em Fortaleza.
E Então, que é isso a tem nossa sim. também, viu? Que é a da DCE, junto com o Dom É, Gregório. a cultura, É, exatamente. e vai ser o nosso próximo pregador da DCE, em março do ano que vem. Então, vocês também já põem na agenda que já estão convidados, né, Padre Valdeir? O nosso próximo retiro com o Dom Gregório. Legal. Viu? E essa pergunta foi Orestes Aloísio que fez lá de Jundiaí. Ele também quer saber se essas produções, mais de uma dezena, em tão pouco tempo, se elas são nacionais. Não, todas elas são espanholas, polonesas e tem duas americanas. São Miguel Arcanjo é americana e agora eu esqueci o outro. Mas a grande maioria é polonesa ou espanhola. Ah. O seu Francisco Irota também, ele me perguntou, está perguntando, que o padre Kolbe estudou no Japão. Se este sobrenome tem alguma coisa de lá. O sobrenome de São Maximiliano, Do padre Kolbe. o padre Kolbe, na verdade, ele era polonês, ele nasceu na Polônia, o nome de batismo dele era Raimundo Kolbe, família Kolbe, família de Tecelões, numa cidadezinha bem pequena da Polônia, e depois que ele entrou para os frades menores conventuais, ele estudou em algumas dioceses da Polônia Hum, e para teologia ele já foi para Roma. E aí depois de sacerdote, que ele volta para a Polônia, que ele começa a missão dele, ele sente um desejo enorme de evangelizar o Japão. E aí ele convence de novo os seus superiores, que inclusive tem um filme que fala um pouco dessa história, que chama Duas Coroas, a extraordinária história de São Maximiliano. Está naquela plataforma católica chamada Lumini, Lumine. lumini.tv. Lá e tem alguns filmes que já passaram pelo cinema, e um deles é o de São Maximiliano. Então, São Maximiliano vai para o Japão em 1930, Ah, com mais dois missionários junto com ele. E ele fica até 1936 no Japão. Ele fica como missionário no Japão durante 6 anos. Ainda hoje, a missão que ele começou lá continua, que é bastante evidenciada no filme. tá. Ângela, o Paulo Lisboa também está querendo saber que o tema do ano das equipes de Nossa Senhora é a Eucaristia. Fonte da missão. E seguramente ele diz que este filme sobre Eucaristia seria muito bom para promover os equipistas. Se você podia falar um pouco mais sobre os problemas de ter acesso, como é que ter acesso a isso? Olha, esse também está na Lumini. Então, o acesso a ele ficaria até mais interessante. Por exemplo, uma dica que alguns grupos fazem, porque é uma assinatura. Se paga, acho que 20 ou 25 reais por mês para assinar a plataforma. Eles têm o mesmo formato da Netflix. Então, você paga um valor X e tem acesso a todo o conteúdo. Então, Entendi. o Vivo, por exemplo, está na Lumini, e Uhum. alguns grupos que já utilizaram, um deles tem assinatura e consegue, no evento presencial, poder exibir através da plataforma. Então, essa é uma forma, assim, de poder fazer o uso do conteúdo. Ah. O filme Vivo também está no YouTube, o Vanderlei está querendo saber? Não, nenhum desses filmes ainda não conseguimos colocar no YouTube, porque por conta de licença. Uhum. A maioria deles está na Lumini e dois deles está na Netflix, que é o de São José, chama Coração de Pai, e um outro filme, documentário inédito, sobre Madre Teresa, inclusive com imagens aqui do Brasil, da missão que elas têm, especialmente no Rio de Janeiro. Tá. O Orestes está perguntando como é que ele pode estabelecer um relacionamento da Kolbe com a Pascom de Jundiaí. Nossa, será uma grande alegria. Depois vocês, por favor, passem o meu contato, né, para ele. Inclusive digo que É já, né, Jundiaí, Ângela? É já, né, é é já. já. Inclusive eu estive em um podcast do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Jundiaí, podcast novo que eles começaram há pouco tempo.
falando sobre a missão da COUB, sobre os filmes, e digo que em Jundiaí são só 2 cinemas, e normalmente a gente consegue entrar em um, e sempre as salas são lotadas. Que maravilha. Só para dizer que a gente precisa ter mais espaço do cinema, porque É. o público de Jundiaí, realmente, aqueles que a gente consegue chegar, eles sempre respondem. Legal. E esse que vocês estão lançando agora, ele já vai para a Lumine? Quando é que ele vai para a Lumine? Tem. Ele ainda está no cinema. A gente tem por questões de contrato, nós só podemos disponibilizar para streaming, para plataforma, depois de 45 dias que ele foi lançado. Ele foi lançado, então, dia 2 de maio. Nós temos aí até o dia 20 de junho que ele precisa dessa janela, que é uma questão de lei mesmo, né? Aí, depois disso, sim, a gente já está trabalhando, na verdade, para tentar colocar ele em alguma plataforma. Ô, Ângela, qual o seu maior desafio de empreender? O que que você encontrou assim de maior entrave? Qual foi a sua maior dificuldade para esse empreender com fé? Onde que você teve que realmente buscar ali a sua fé para poder continuar nisso? Olha, se for na missão como um todo, são vários pontos, mas se a gente especificar hoje, no momento que a gente vive, é justamente fazer esse caminho de levar a igreja para o cinema, né? E dar ao cinema de que, olha, vocês podem acreditar conosco, que nós, católicos, também queremos esses conteúdos nas telonas. Então, é o desafio de você conversar, por exemplo, com a comunidade católica, que, graças a Deus, eu digo para vocês, em números, em 2 anos, são mais de 350 mil pessoas que foram ao cinema. Então, se a gente olha que o brasileiro não tem cultura de ir ao cinema, ao teatro com tanta frequência, e para ir assistir um filme documentário sobre fé, é um desafio vencido, digamos assim, né? A gente analisa com bons olhos e entende que a cada lançamento a gente chega mais longe, traz mais pessoas para junto e acreditar que, olha, que bacana. A gente, com Guadalupe, por exemplo, a gente nunca tinha conseguido colocar um displayer em algum cinema. Com Guadalupe a gente conseguiu. Então é tão lindo ver os grupos chegando e ver aquele display de Nossa Senhora maravilhoso ali no saguão do shopping, do cinema. Então, o nosso maior desafio vai ser sempre esse, fazer esse diálogo entre a comunidade e o cinema. Porque ir ao cinema não é também só o ingresso, né? A gente falou aqui no início. Também é um custo alto. Então, a gente procura sempre fazer com que o nosso ticket médio seja mais viável, né? Concentrar o número de pessoas ao cinema nas segundas e nas terças, que teoricamente segunda é a folga do padre, né, padre? Então, a gente já dá um serviço para vocês, para levar o povo no cinema, no dia da folga. E assim, também, o ingresso é mais barato que sábado e domingo. Então, a gente tenta sempre fazer esse caminho para ajudar a comunidade a isso. Eu tenho um questionamento, inclusive, que vai a encontro disto. O Francisco Hirota, ele fala, Ângela, sinto que muitos católicos e IBGEs, como não frequentam, não sabem ainda do filme Guadalupe. Como a Coube Artes pretende impactar essas pessoas? Menos de 10% vão às missas regularmente. A gente tem um trabalho nas redes sociais e com alguns parceiros, né, como algumas TVs, por exemplo, a Rede Vida é sempre uma boa parceira. Mesmo quando a gente não compra mídia, eles conseguem fazer reportagem, eles fazem especiais, eles nos convidam para entrevistas, né? Então, por exemplo, o impacto de Guadalupe está acontecendo, né? A gente fez um trabalho muito forte na última semana de abril, com a vinda do diretor e fundador da Goya Produções, pela primeira vez no Brasil, o Andrés Garijó, que é um especialista em fazer docudramas dentro da nossa espiritualidade.
e ele nunca tinha vindo ao Brasil. E ele tem 83 anos. E ele veio, atravessou o oceano e ficou conosco aqui 10 dias. E ele foi em algumas cidades, ele fez alguns movimentos também, e isso acho que ajudou muito, porque Guadalupe ainda não é um título muito conhecido no Brasil. E aí vem um outro dado importante. De todos os conteúdos que a gente já levou ao cinema, sempre quando ele é um tema mais popular, a divulgação ela é mais orgânica e mais fluida, mesmo quem está dentro e fora da igreja. Então, por exemplo, ano passado, como eu falei, São José. Como a gente tinha vivido há pouco tempo o ano dedicado a São José, ajudou muito quando a gente lança o filme, né? As pessoas Uhum. querem conhecer. E todo mundo que assiste ama. Guadalupe é muito querida por alguns de nós, mas o próprio Manzotti, Reginaldo Manzotti, que eu não sei se vocês conhecem, que é o reitor, né, do santuário lá em Curitiba. Ele, em uma conversa com o André, ele falou isso. Falou assim, olha, a gente precisa fazer com que Nossa Senhora de Guadalupe seja ainda mais conhecida, que ela não é. O Dom Odilo, quando veio na nossa pré-estreia em São Paulo, falou isso também. Porque culturalmente nós temos mais influência de Nossa Senhora de Fátima, né? Pela nossa formação, pela nossa, enfim, toda a nossa Pela história. colonização, né, Ângela? Da própria colonização, a gente tem uma ligação maior com Portugal do que com a Espanha, né? E na América Latina, Exato. que Guadalupe é a protetora da América Latina, né? Mais ligado É, e, com Fátima e com Aparecida. e desde que nós vivemos a pandemia, ela está consagrada. A Guadalupe agora é de toda a América, né? Então, Isso, eu isso. acredito que assim a gente tem ainda um mês, aí metade de um mês para trabalhar, para continuar impactando. E assim, o boca a boca, viu? A gente percebe muito isso. Quem vai e O Irota assiste, foi um apoiador, né, Ângela? O Irota foi e fez a foi, aproximação, foi por meio dele que nós chegamos a Kobe também. Que E fez toda essa sim, divulgação, essa promoção, né, do filme de Guadalupe, porque ele é um grande devoto de Guadalupe devoto. também. Acho que mais do que devoto, né? Ele é uma relação filial mesmo ali com É, Nossa Senhora é. de Guadalupe. E sem dúvida, eu acho que é essa corrente que por exemplo, essa oportunidade que o Grupo Irota, através do seu Francisco, da equipe dele toda, né? Da Eugênia, que falou conosco com mais vezes, essa proximidade também para que vocês, talvez aqui também no grupo, muitos não sabiam que nós estávamos com esse desafio no Brasil, Sim. né, de trazer esses filmes, e que não chega em muitos lugares ainda, né, justamente porque a gente precisa desses braços também para que a gente possa chegar mais e mais lugares Uhum. fora da igreja, né? Porque às vezes a pessoa, como o seu Francisco comentou, ainda temos poucos católicos que vão à missa, mas a gente às vezes tem algumas iniciativas e as pessoas não querem ir para a igreja, porque teve uma decepção, teve um problema, ou prioridades, né? Não prioriza Deus. Mas às vezes a pessoa diz, vamos no cinema. Às vezes a pessoa fala, vamos, não sei nem o que é, mas vamos. E a pessoa chega lá e vê que é um filme que conta a história de um santo, de Nossa Senhora, e ali ele é fisgado. Eu estou contando isso porque já é estatístico aqui, de várias pessoas. A gente, inclusive, tem história de reconciliação. Duas beleza. pessoas que estavam, né, famílias que não se conversavam e se encontraram, inclusive, no de Guadalupe. Se encontraram no cinema, depois do filme se abraçaram, conversaram, se perdoaram. A gente recebeu esse testemunho por escrito. Então, Maravilha. Que maravilha. O Ângela, o Sérgio está perguntando aqui para a gente, eu não sei se você conhece, Henrique Shaw, que é um argentino, que foi o fundador da Uniapac na Argentina. Não sei se você conhece a história dele. É uma história muito interessante para promover também, porque ele foi, né, um empresário e durante uma recessão grande ele conseguiu manter os colaboradores dentro da empresa sem despedir nenhum, porque ele falou: nós não vamos despedir.
nós podemos economizar em outro lugar. A história é muito bonita. Então, vale a pena procurar um pouco também sobre Henrique Shaw. Está sendo proposta a santificação dele, o processo de beatificação, né, Padre Valdeir? Acho que já saiu, foi aprovado, ele já é beato, mas vale muito a pena, porque é assim, igual a gente falou do Carlos Acutis, é a mesma coisa, a nossa identificação como empresários, como vendedores, com alguém que passa pelas mesmas mazelas e alegrias, né? Então, seria uma boa a gente associarmos aí os empreendedores, as pessoas, a DCE e outras associações, para a gente promover um filme sobre Henrique Shaw. Que tal? Olha, um belo desafio, viu? Eu acho que esse aí é o que o Brasil precisa contribuir agora com a cultura e, sobretudo, com a evangelização através do cinema. Todos esses conteúdos que a gente tem exibido são importados, né? São estrangeiros. Mas aqui, mesmo que ele seja um argentino, acho que não tem nenhum problema. E aqui também no Brasil, acho que a gente precisa começar a pensar que também é uma maneira também de você empreender produzindo, né? A Kolbe não produz, mas a gente tem alguns parceiros, a gente inclusive tem aí ajudado para a produção de um filme sobre o Santo Rosário, né, que deve ser lançado, não sei ainda se esse ano ou no início do ano que vem, mas é uma produção que tem o apoio de alguns atores católicos, né, como Juliano Casarré, a Miriam Rios, que são Legal. dois atores católicos confessos, assim, né? E está sendo já produzido. Então, a gente precisa alimentar também essa parte. Então, vamos pesquisar sobre o empresário que você falou, Gigi, e quem sabe a gente consegue formatar, né, ver aí o processo. O padre talvez possa nos ajudar também com algumas informações, que eu acho que isso é importantíssimo. Angela, o Vanderlei aqui de Sorocaba, ele falou que nunca viu nenhum filme da Kolbe ser anunciado. Eu fiquei sabendo que nós tivemos, inclusive, o filme de Guadalupe, que passou numa sala para um grupo fechado. E ele diz, como é que Sorocaba pode ajudar no lançamento dos cinemas? E aí eu acrescento mais uma pergunta dizendo como é que a gente pode trazer até para criar grupos e fazer movimentos junto com as igrejas católicas para poder passar que seja uma sessão num cinema específico. Como é que a gente pode fazer isso? Isso. São dois caminhos que nós fazemos com alguns cinemas. Algumas redes, elas já oferecem a programação para nós. Então, quando eu faço contato, porque meu papel aqui é esse, é conversar com o cinema para programar. No caso específico de Sorocaba, as redes de cinema, elas querem número. Então, elas querem garantias de que vai ter público. E o que ocorre é aquilo, a gente tem um casal em Sorocaba, que eu não sei se a paróquia deles é Santa Rita, agora eu não me lembro o nome da paróquia deles, mas eles, desde 2022, eles organizam grupos na paróquia deles. E eles levam, mas o que eles fazem? Eles marcam a data e o horário. E aí eles trabalham aquele grupo interno. Por isso que muitas vezes os nossos filmes não entram em cartaz em todos os cinemas de Sorocaba. Teve, na semana passada, como eu comentei, teve 2 cinemas, no Araújo e teve também no Shopping Panorâmico, mas grupos. Então, o ideal para nós, a pergunta dele, como que pode ajudar? É essa articulação com as comunidades. E o que a gente fornece? A gente fornece todo o material visual, né? Desde banner, cartaz, material digital, a gente fornece todo esse material. Porque se a comunidade realmente não sabe, né, se os católicos não sabem, vai estar lá no cinema e a sessão vai estar vazia. Aí o cinema acaba não querendo programar e ele acaba falando, não, formem grupos que a gente exibe. Então, Tá. em Sorocaba, foram poucos, acho que São José e São Miguel, que realmente ficou mais de uma semana em cartaz. Uhum.
Então, resumindo para todos, quem quiser entrar em contato com a Coube e montar grupos e colocar, fazendo a venda dos ingressos, data e horário no cinema, é possível. Sim, é possível. Inclusive, ontem a gente já lançou uma campanha nas mídias sociais, também através dos nossos contatos de grupo, para que quem quiser já agendar sessões, já tem as datas ali, tem certinho, eu posso disponibilizar também essas informações, porque o formulário ele é bem explicadinho, Sim. e pode escolher qualquer cinema, porque a Ah. gente, nesse sentido, a gente não tem limite, a gente pode ir para qualquer cinema, desde que tenha o público, né, a demanda. Seria legal você passar as redes sociais para que nós possamos colocar aqui no chat também, para que as pessoas possam entrar em contato e multiplicar cada vez mais isso da Coube. Ó, o nosso contato é tanto do site, é coubearte.com.br. Agora, o mais ativo e o mais atualizado é o Instagram e o Facebook. É Coube Arte Produções, né? Tá. @Coube Arte Produções. Ali a gente tem atualização constantemente. Uhum. O Roberto Barros está falando, a barreira de licença para exibir filmes no YouTube se aplica também para teaser, e para divulgação. É isso, né? Não, quando é teaser ou trailer, não tem problema. Tanto que no nosso canal do YouTube tem todos os trailers de todos os filmes que nós já lançamos. A Uhum. barreira é o conteúdo completo, porque como ele está sob um contrato de licença, quando a gente subir ele fora desse prazo ou sem essa licença estar validada, ele não aceita. Tá. Tem um comentário aqui se a produção do The Chosen pode ajudar a Coube Art. Não. Então, é um abismo. Por que esse abismo? É uma produção independente? Como é que é isso? The Chosen é uma produção independente, virou um grupo que eu espero que um dia aqui no Brasil a gente consiga criar. Eles começaram com doações e ainda permanece com doações. Eles levantaram a primeira temporada de The Chosen lá em 2015, 2016, tudo com doações de investidores. Então, criou-se um negócio mesmo, rentável, e as pessoas assistem gratuitamente pelo aplicativo, hoje em milhares de línguas diferentes. Antes E- era só legendado, agora tem dublado também, inclusive em português. E eles criaram tipo uma empresa mesmo, eles são independentes, eles chegaram a fazer uma sociedade com um outro estúdio pequeno, que é a Angel Studios, mas aí desde o ano passado eles encerraram essa parceria com a Angel e eles mesmo agora que fazem toda a gestão do The Chosen. O modelo de negócio do The Chosen, a Coube já estudou junto com outro parceiro, e esse parceiro pretende lançar, acho que nos próximos meses, e eu acho que aí também é algo que é interessante para o nosso público e até mesmo aqui que estamos falando de negócios também, com essa visão, né, a partir do evangelho, da fé, é um negócio também que pode acontecer muitas coisas boas. Porque a ideia desse grupo que nos procurou, que como eles produzem, a ideia deles é é lançar uma plataforma de financiamento, de investimento para produções no Brasil. E aí de temas variados. Ele tem uma lista de 4 pedidos já. Tem São Miguel Arcanjo, um filme mesmo sobre São Miguel Arcanjo, esse do Poder do Rosário, que vai ter grandes nomes envolvidos, assim como atores, atrizes. Tem um sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma devoção bem brasileira também, né? Mas poucas pessoas conhecem. E até mesmo do Beato Carlo Acutis, porque o que a Uhum. gente trouxe da Itália, ele é documentário. E aí Ah, os jovens começaram a pedir um filme, né? Que eles querem ver o Carlo Acutis mesmo, assim, em cena, né? De como ele realmente era como criança. Então,
tem essa possibilidade. Tá. Regina e Ângela, nós estamos chegando aqui na nossa É. reta final. A gente passaria aqui o resto do dia falando sobre tantas boas mensagens, principalmente nesse momento que, né, que o país todo está com essa preocupação, né? Então, ter essa inspiração para nós é sempre muito bom, né? De falar de coisas agradáveis. Mas a gente tem que aterrissar, né? Temos que sair, né? Não podemos ficar nas tendas lá em cima do monte, temos que voltar a baixar para a terra. E queremos agradecer mais uma vez a Promaflex, o CIE, a Azamar, a CESUL, Capitalismo Consciente, Irota e o Crescer, que apoiam os nossos eventos e principalmente os cafés da manhã. E dizer que a gente já tem aqui, Ângela e Regina e Padre Valdeir, os que foram premiados aí com o kit de churrasco. Só que nós vamos falar aqui o nome e eles vão ter que chamar a gente para ir no churrasco, né? O que vocês acham? Com certeza, com certeza. Então, os pesardos foram Ana Carolina Salvati. Muito obrigada, Ana Carolina. Essa eu vou. Aqui de Sorocaba. E o outro também nós vamos, viu, Padre Valdeir? Porque o outro é o Carlos Alberto Laurito, que faz parte da direção Laurito. da DCE. Então, agradecemos a Promaflex por essa gentileza, né? E estamos aguardando aí, Laurito e Ana Carolina, o convite para o churrasco. Com certeza. E pode chamar que nós vamos de bom grado, né? E agradecer uma vez mais a Ângela pela disponibilidade e pelo trabalho de evangelização, né, que você tem feito aí através desse seu dom de empreender com fé, a Regina pelo trabalho que faz em Sorocaba de evangelização empresarial e ao Padre Valdeir, que nos acompanha sempre, nos inspirando, nos apoiando e dedicando o seu tempo, né, para nos aí nessa missão de empreender com fé. Eu peço que o Padre Valdeir, por favor, nos dê a bênção e passo, ou Ângela, se você quiser já fazer alguma consideração final, Regina também, e depois o Padre Valdeir nos dá a bênção e a gente encerra. Pode ser? Rapidinho. Bom, eu só queria agradecer. Ângela, foi uma delícia. Você viu que a hora passou muito rápido. Nós temos aí muitas interações e eu vi que tem muito movimento individual para a gente poder se juntar e fazer a diferença. Parabéns a Coube por esse trabalho maravilhoso. E pode deixar os seus contatos aqui, que eu já anotei, vou só repetir para todo mundo. Coube arte.com.br e nas redes sociais Insta, @Coube Produções, correto? Coube Arte Produções. Coube Arte E Produções. se precisarem também de um e-mail, podem falar com o meu e-mail mesmo, que é angela.moraes, meu Moraes é com i, @coubearte.com.br. E agradeço também, Regina, Gigi, Padre, pela acolhida, pelo convite. Agradecer também ao seu Francisco Irota, que fez essa conexão nossa, pela generosidade dele também, porque às vezes ele não conta, né? Mas ele também possibilitou algumas paróquias aqui de São Paulo a movimentar e fazer sessões exclusivas para ajudar na construção de 2 igrejas de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, obrigada pela oportunidade. Continuamos aí empreendendo com fé, com esperança e não esquecendo desse momento difícil, esse transtorno que o Rio Grande do Sul vive, mas que de uma certa forma nós também, e aqui internamente estamos buscando também uma forma de colaborar. Então, obrigada, uma ótima semana para vocês, para nós, e fico à disposição. Nós sabemos que a comunicação era fundamental, né? O homem, 70% do homem, ele se comunica através, né? Ou seja, não é através da fala, né? É através do corpo, do gesto, da presença, da postura, enfim, ou seja, nós nos comunicamos de muitas formas, né?
Por isso que a gente pede que o cristão seja realmente uma pessoa que tem uma postura, né? Nós não podemos fazer ou viver da forma como o pessoal. Não, a gente tem uma postura e que a gente precisa, né, ou seja, expressar isso daí, ou seja, nesses gestos, né? E vejo que a arte ela é fundamental, porque a própria celebração da missa é uma arte, né? E por isso ela precisa ser muito bem preparada, muito bem organizada, para que as pessoas chegam ali, elas se sintam realmente muito bem acolhidas, né? Dentro da celebração e a celebração possa expressar o mistério que está por trás daquilo que vai ser celebrado, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ou seja, com os gestos, né? Quando a gente pega um cálice e faz uma coisa assim, parece que, né, levantou lá em cima e abaixou. Não, ou seja, tem que ser com reverência, né? O próprio Jesus que está ali. Então, é arte, né? É arte, é expressão, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês, né, pelo trabalho de vocês, né? Aqui no Brasil, né? Você ligada aí às irmãs paulinas, os paulinos, entendeu? Nessa comunicação. E há quantos anos vocês fazem isso e têm um carinho muito grande pelas irmãs e pelos padres paulinos? E que Deus continue abençoando todo o trabalho de vocês, né? E que cada vez mais, ou seja, essa divulgação possa chegar ao coração de todas as pessoas, né? Rezemos então, Pai Nosso, e vamos para a bênção final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e que Nossa Senhora de Guadalupe proteja todos nós. Amém. Obrigada, Padre Valdeir. Ah, Obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã. Até o próximo café da manhã, em junho. Fiquem em paz. Obrigada, Regina. Obrigada, Ângela. Um abraço. Até a